do versículo 11 até o versículo 16. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A palavra de Deus, ela é para nós, cristãos de tradição protestante, ou de confissão reformada, nossa regra única de fé e prática cristã. Embora, infelizmente, olhando para o cenário da igreja, nas igrejas que surgiram após a reforma, há uma, infelizmente, infinidade de interpretações, e isso não é demérito da palavra de Deus, das Escrituras, é demérito do ser humano, que é orgulhoso, que é vaidoso, que não sabe caminhar junto, não sabe trabalhar junto, mas infelizmente por essa ou aquela questão se divide, se afasta, cria outro grupo e assim por diante. Mas não é demérito da palavra. A palavra é uma fonte segura de direção e orientação para toda a nossa vida, os vários aspectos que envolvem a nossa jornada, a nossa caminhada. Agora, nós precisamos buscar de Deus a graça e a humildade para, em determinados momentos da nossa aprendizagem, desaprender algumas coisas, nos desapegarmos de algumas coisas que achávamos que tínhamos entendido, e estarmos prontos a reaprender outras. Hoje se fala muito disso. É preciso ter essa postura de desaprender, reaprender, para aprender novamente e ensinar. Então, nós vimos no Antigo Testamento que a palavra de Deus, usando ali o hebraico, é a mesma palavra para aprender, é o mesmo verbo conjugado em determinado tempo, que o hebraico é diferente do português, a conjugação é diferente. Podemos dizer assim, em determinado tempo, a mesma palavra, o mesmo verbo é aprender. Conjugado em outro tempo é ensinar. Parece que Deus quis nos mostrar que uma coisa está ligada à outra. Mas nós vamos precisar ter essa disposição, principalmente agora, séculos passados, da mensagem do Evangelho ter sido anunciada, quantas coisas foram acrescentadas ao Evangelho que não são parte da sua essência, da sua simplicidade, como diria C.S. Lewis. São acessórios, mas para algumas pessoas é tido como parte essencial e não querem abrir mão.
E aí existem, os desvios, existem as confusões. Então vamos imaginar que a igreja está começando, o Senhor diz, bom, a igreja como uma embarcação, ela vai seguir a direção para a Espanha. Aí ela começa, as pessoas que estão ali juntos naquela embarcação, nós somos uma igreja que vai seguir para a Espanha. À medida que ela navega, aparece ali uns náufragos, uma pessoa boiando no mar, de repente a embarcação deles afundou, ou eles viram que estavam indo para um lugar que eles não queriam, eles pularam, e agora essa igreja, essa embarcação que está indo para a Espanha, lança ali a boia para socorrer aquelas pessoas, traz elas para dentro, eles perguntam, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para a Espanha. Mas por que vocês não vão para a Austrália? A Austrália é bem legal, tem canguru, tem isso, tem aquilo outro. Se aquela igreja que está com planos para seguir para a Espanha não tiver unidade, compreensão, responsabilidade naquela linha que foi escolhida para a sua caminhada, para o seu projeto, vai começar uma confusão naquela embarcação, e aí um grupo vai querer ir para a Austrália, mas quando a gente saiu, a gente nos comprometemos a ir para a Espanha, e aí vai ter um motim, uma confusão, pronto, daqui a pouco pode ter até uma briga, um desentendimento. A igreja do Senhor, ela foi apresentada ao Evangelho, foi apresentada a palavra de Deus, e os apóstolos disseram, essa é a direção de vocês. Mas aí começou a aparecer gente de fora, foi acrescentando coisa. E aí foi gerando confusão. Mas o fato é que nós precisamos ter uma clareza com relação àquilo que, como igreja cristã, de linha reformada, entendemos ser uma interpretação coerente, razoável da palavra de Deus, e portanto nos comprometemos a caminhar nessa linha. Respeitamos outros, que têm um entendimento diferente, mas nós precisamos ter uma clareza e uma responsabilidade de estarmos juntos nessa jornada. Senão nós prejudicamos a nosso próprio amadurecimento, que é o que nós acabamos de ler aqui, ser o alvo principal da jornada cristã. Vez ou outra nós temos que perguntar, para que nós estamos lendo a Bíblia? Para que nós estamos orando? Se é que estamos orando. Para que nós nos reunimos? Para que nós lemos a respeito do Evangelho? Para quê? Esse texto aqui é um texto que nos ajuda a ter clareza quanto a isso. Nos ajuda a repensar, reaprender, reconsiderar, filtrar algumas coisas e deixar algumas coisas desnecessárias que não contribuem em nada, inclusive nos prejudicam, mas por causa das nossas preferências, das nossas opiniões, nós abraçamos e às vezes brigamos por isso. Não brigamos pelo Evangelho, mas brigamos por causa dessas opiniões e preferências nossas. Então, como Moisés, por exemplo, que Deus levou ele para o deserto para ficar ali 40 anos, desaprendendo algumas coisas e aprendendo outras. Paulo, a mesma coisa. Depois que Paulo começa, após a sua conversão, a dar o seu testemunho, ele é muito incisivo, ele é de uma apologética agressiva, o pessoal tem que fazer com que ele saia da cidade descendo por um cesto, e o pessoal paga a passagem para ele ir para longe e diz, Paulo, você precisa repensar algumas coisas, precisa ser um pouco mais cauteloso com relação a isso, e ele vai desaprender algumas coisas, aprender outras, e depois que ele é comissionado pelo Senhor para o seu primeiro trabalho missionário, quando ele é enviado para esse trabalho missionário, lá pela igreja de Antioquia, junto com Barnabé, é que aí ele passa a ser chamado de apóstolo. Até então, ele não era chamado de apóstolo. Ele não tinha essa maturidade, essa experiência. Ele precisou passar por esse processo. E é importante nós termos isso em consideração. O nosso credo, a nossa liturgia, o nosso entendimento do propósito principal da vida cristã, para não perdermos tempo com aquilo que é desnecessário. Então, o Senhor, quando nós chegarmos na sua presença, não vai dizer,
bem-estar grande empresário, bem-estar grande profissional dessa e daquela área, bem-estar pessoa próspera que teve isso e aquilo outro. Ele vai dizer: bem-estar servo. Servo porque tem um serviço. Que serviço? Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Essa imagem que nós temos aí nos fala de um projeto da Arábia Saudita de colocar esses pontos de laser no deserto de Al-Nafud, para guiar os viajantes do deserto para as fontes de água do deserto. Então, a gente sabe, né, de como uma pessoa pode estar no deserto sem nenhum direcionamento e começar a passar sede, né? E olha que projeto interessante esse pessoal da Arábia, né? Colocou lá essa sinalização que é alimentada pelo sol, que tem durante o dia, e à noite esse laser que pessoas não vão deixar de saber onde tem água. Colocaram vários lá, orientando as fontes, né? Nós também, meus irmãos, estamos numa época em que começa a se misturar tanta coisa no Evangelho que nós de novo precisamos encontrar as marcas. Onde estão as marcas das fontes originais? Como Isaac, que precisou tirar o entulho dos poços que juntamente com seu pai cavou, e os filisteus colocaram ali entulho, nós precisamos resgatar, né, essa sinalização. Um autor que eu recomendo para os irmãos lerem, uma pessoa, ele teve uma vida tocada pela graça de Deus, ele vivia uma vida de religiosidade, aparentemente uma pessoa responsável, falava muito bem, muito sociável, mas era um grande mentiroso. Dawson Trotman, esse homem Deus usou para formar os navegadores, um pessoal que espalhado pelo mundo todo aí, evangeliza, fala a respeito da palavra de Deus de uma forma simples, aproveitando oportunidades, né, para apresentar o Senhor Jesus e depois fazer ali os encaminhamentos dos primeiros passos da vida cristã e formar naquela pessoa o desejo e dar a ela as ferramentas, né, para ela compartilhar o Evangelho com outras pessoas, assim como foi feito com ela fazer com outras pessoas também. Isso porque muitos têm olhado e dito que hoje o evangelismo, ou compartilhar o Evangelho, não é mais uma prática na igreja cristã. As pessoas, uma grande parte daqueles que se dizem cristãos, nem pensam mais nisso. Terceirizam isso para outros, né? A questão da oração, a questão de compartilhar a palavra de Deus, né? E o Dawson Trotman, ele começou decorando versículos, ensinando sua filhinha a decorar versículos, e aí, como ele trabalhava numa área de porto, tinha muitos marinheiros que ficavam algum tempo ali. Então, ficava algum tempo, depois embarcava e ia embora, então não tinha muito tempo. E aí ele chamava esse pessoal para tomar café em casa, contava do seu encontro com Jesus e colocava alguns versículos para essa pessoa decorar, né? Versículos separados por assuntos. E depois procurava, né, orar com aquela pessoa. A pessoa então, recebendo Jesus como seu Salvador, ele dava ali o material, aquela pessoa já embarcava para fazer o seu trabalho e já ia levando, né, essa prática, esse ensinamento, essa maneira de compreender o Evangelho e passar para outros, ela já ia levar para outros portos, outras viagens e assim por diante. Eu achei muito legal a expressão dele, né, de memorizar versículos como entesourar a palavra de Deus no seu coração. Uma coisa tão simples, que foi uma prática dos cristãos do passado que hoje não tem mais. Acho que é coisa para criança, mas vale a pena. Eu estou sempre procurando decorar versículos, isso faz muito bem e a gente tem a oportunidade de ter a palavra de Deus para compartilhar com alguém. Alguém que está sofrendo, alguém que está triste, alguém que está confuso, a gente então pode falar ou escrever e entregar para essa pessoa. Então, o Dawson Trotman, ele começou dessa forma tão simples, né? E aí ele foi desenvolvendo essa maneira de compartilhar o Evangelho e depois preparar a pessoa para o seu testemunho. Ele dizia
mesmo depois de algum tempo, já ganhando um pouco de experiência, quando eu dava carona para alguém, e aí dava um folheto para ela, pedia para ela ler, e depois eu perguntava: o que você pensa disso? Ele dizia: às vezes eu sentia um frio na barriga, um certo receio de entregar um folheto, de começar uma conversa, de fazer alguma pergunta, e aquilo me incomodava. Mas ele diz: mas depois de um tempo eu percebi que aquilo era bom, porque quem toca o coração da pessoa, quem muda o coração, quem leva a entregar a vida ao Senhor Jesus, a entender o Evangelho, é o Espírito Santo. Não é a minha argumentação, não é a qualidade do meu material, mas é o Espírito Santo. Então ele disse que aquele receio, aquele frio na barriga, ele passou a entender como uma luz vermelha acendendo no painel do carro dele e dizendo para ele: lembre-se, você está apresentando o Evangelho, você está apresentando a semente da palavra, você está ouvindo o meu mandamento. Então ele dizia: o mandamento do Senhor não é um conselho, é um mandamento. E o Senhor quer que nós façamos discípulos, o Senhor quer que nós preguemos a palavra. Então ele disse: aquele receio, a luz vermelha dizendo para mim: você está me obedecendo, mas lembre-se, é o meu Espírito que faz a transformação, que traz a conversão. Então veja, um homem experiente que foi convidado pelo Billy Graham para trabalhar junto com ele, e ele recusou, dizendo: não, Deus não me chamou para trabalhar com multidões, mas um a um. E ele diz isso: eu sinto esse receio, eu sinto às vezes essa questão parece uma timidez, né? Então, se nós sentimos isso, porque é uma das razões que as pessoas apresentam, eu não evangelizo porque eu tenho vergonha, eu não evangelizo porque eu não sei, eu não evangelizo porque eu não tenho material para apresentar, eu fico com receio se a pessoa disser algo que eu não sei. Nós não precisamos ter todas as respostas. Então, se você quer aprender um pouco sobre isso, tem interesse, né? Vale a pena ler os livros do Dawson Trotman. E nessa noite eu quero compartilhar um pouquinho também, né, de um desenho que ele fez, que ele usa tem o site dele na internet, onde ele apresenta o seu material, né, onde ele usa para treinar as pessoas que desejam apresentar o Evangelho do Senhor Jesus, né. Mas observe no texto que nós lemos, que fica bem evidente que Deus tem um propósito. E esse propósito, para esse propósito, Deus escolheu alguns meios, umas ferramentas, umas formas para ele alcançar esse propósito. Veja lá no versículo 14 qual é o grande propósito de Deus, né? Na verdade, no versículo 13 primeiro. Até que todos nós, Paulo está escrevendo para a igreja, para os cristãos de Éfeso, né? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. É o propósito de Deus que nós cheguemos a concordar, nós chegamos a confiar no Pai Celestial da mesma maneira. Já pensou quando a igreja concorda, ela está na mesma fé, orando junto, trabalhando, servindo a Deus nessa unidade? Que bênção ela é! Por que o diabo procura sempre dividir a igreja? Traz a política, traz as preferências, traz isso, traz aquilo, sempre semeando a cisânia no meio da igreja. Porque ele sabe que ele não pode permitir que a igreja caminhe na unidade, que é o plano de Deus. Os grandes avivamentos aconteceram porque o pessoal se reunia para orar juntos, se concordarem, se dois de vocês concordarem. Mas veja o que Deus diz mais: e ao conhecimento do Filho de Deus. É o plano de Deus que nós tenhamos, não um conheça mais, o outro menos. Todos nós tenhamos o mesmo conhecimento. E nos tornemos o quê? O homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O plano de Deus é que todos nós sejamos moldados, planeados, colocados nesse nível, nesse padrão superior de Cristo. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é que a gente realize sonhos materialistas e consumistas, seja de aquisição de alguma coisa, seja de viagem, de qualquer outra coisa. O plano, o propósito de Deus, Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. O que ele está dizendo? Aquele que quiser viver do seu jeito,
vai perder a sua vida. John Wesley dizia que a frase mais repetida no inferno é: vivi do jeito que eu quis. O plano, o propósito de Deus, mesmo o nosso trabalho, mesmo a nossa formação, a nossa caminhada particular, né, e a nossa convivência na igreja é um só. Deus quer nos encaminhar para a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e essa estatura, esse modo de vida em Cristo. Só dessa maneira é que nós não vamos ser como crianças inconstantes, levados uma hora para lá, uma hora para cá. Veja que ele diz: todo o vento de doutrina, todo o modismo. O que nós vemos hoje no meio evangélico? O que funciona para atrair as pessoas? Funciona isso, isso, isso. Daqui a pouco todo mundo está copiando. Olha aqui em Aranguá, esse negócio de church. Quanto tem? Surgiu uma farmácia. E lá em São Paulo, então, o que funciona para atrair gente? É isso, é isso, é isso. Vamos copiar. É isso que Paulo está falando. Vão ter muitos modismos, muitas interpretações, né? O engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é claro que as pessoas não vão dizer que estão enganando, elas vão usar o Evangelho, elas vão atrair eventos, elas vão escrever livros, elas vão produzir material. Mas onde está a segurança disso? Eu creio que foi em 2023 que teve aquele... não foi acidente, porque pessoas já haviam dito que isso ia acontecer. Aquela implosão de um pequeno submarino que estava levando 5 pessoas para visitar, né, o local onde estava o Titanic. Ocean Gate era o nome da empresa. E tem documentários, tem livros, né, falando sobre o que aconteceu. Um empresário visionário, um homem persuasivo, um homem rico de posses, ele tinha um sonho que não é uma coisa ruim, né? Possibilitar viagens ao fundo do mar a um custo acessível para as pessoas. Então ele desenvolveu um projeto e usou um tipo de material mais barato para fazer esse submarino. Só que nos testes que estavam sendo feitos, se identificou que o material não era seguro. Ele naturalmente formou uma equipe de engenheiros, de especialistas e tal. Algumas daquelas pessoas eram honestas, eram pessoas sérias. E os testes que eles estavam fazendo, os sensores que foram colocados, à medida que o submarino ia passando de 1.000 metros de profundidade, 2.000 metros de profundidade, o Titanic estava um pouco mais de 3.000 metros, sensores mostravam o material que era feito pelo submarino estalando. E depois, quando ele voltava à superfície, tinha micro rachaduras. E aí o engenheiro não queria certificar que tinha segurança. Mas esse homem visionário, persuasivo, também tinha o seu defeito de caráter, que ia ser alguém que marcasse a época realizando, né, esse grande feito, e ele insistiu nesse projeto. Esse engenheiro não queria certificar e acabou forçando a demissão dele. Olha, não dá para nós dois ficarmos na empresa, não tem que sair, e não vai ser eu. E aí esse profissional, né, saiu. Só que aquelas pessoas que estavam ali, algumas ficaram sabendo, mas se deixaram, né, ser levadas por aquele discurso. Outros sabiam, começaram a se afastar, mas foi se tornando uma coisa cada vez mais perigosa, porque o alvo era chegar lá a mais de 3.000 metros perto do Titanic. E viagens foram feitas e não aconteceu nada. O material estava, né, rachando, mas não ainda o suficiente para causar uma implosão e vitimar aquelas pessoas. Então, cerca de 9 viagens foram feitas e nada aconteceu. Mas a 10ª viagem, não foi falta de aviso, né? Teve aquele acidente horroroso e implodiu, e aquelas pessoas todas morreram.
os restos foram encontrados. Mas não foi falta de aviso. Um dia ia acontecer. Agora, imagine pessoas que estão à frente de grandes grupos religiosos, né? Eles são carismáticos, têm uma oratória, é proposital a sua oratória, a sua abordagem, foco motivacional, uma série de coisas que estão presentes na infraestrutura, naquele discurso. As pessoas acreditam que aquilo é uma igreja, mas não é. Tanto como o projeto da Ocean Gate era altamente perigoso, estava desrespeitando todos os parâmetros de segurança. A palavra de Deus já nos avisou, os apóstolos já nos ensinaram que nós viveríamos uma época de falsos profetas, e eles seriam muito persuasivos, inclusive eles realizariam milagres que daríamos a aparência de serem realizados por Deus. Se possível fosse, enganariam os escolhidos. Então a coisa é muito bem feita. É isso que Paulo está alertando aqui, né? Para que nós, ao estarmos próximos e focados nesse alvo que o Senhor tem nos dado, que é o conhecimento do Filho de Deus, essa unidade da fé, a fé simples que nós recebemos do Evangelho, e essa estatura de Cristo, nós não sejamos inconstantes como crianças e caiamos nos golpes de homens que têm muita astúcia para enganar. Mas pelo contrário, nós sigamos a verdade, o amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o Senhor. Então nesse capítulo, se for ver os versículos anteriores, né, nós vamos ver que a partir de quem Deus é, os versículos anteriores vão falar, nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, um só batismo, ou seja, um só Deus e Pai de todos. Ele está falando da Trindade. Esse Deus triuno, por sua graça e misericórdia, lá no versículo 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, pela soberania de Deus, pelo plano de Deus, Ele nos concedeu a graça de ouvirmos o Evangelho. Ele nos concedeu a graça de participarmos juntos de uma igreja que é imperfeita, de uma igreja que é falha. Veja lá o versículo 2. Primeiro ele ora, né, no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja que essa medida do padrão de Jesus, Paulo já diz aqui, é evidente por humildade, mansidão e longanimidade. Quem de nós tem essas três características plenamente desenvolvidas? A hora que nós estamos assim, eu tenho tanto orgulho da minha humildade, né? Já vai ter algum problema. Nós ainda estamos em formação, nós estamos aprendendo de Cristo, né, que disse, eu sou humilde e manso de coração. E a longanimidade é essa palavra tinha a ver com aqueles mergulhadores que mergulhavam e aguentavam o máximo, sem respirar lá no fundo, né? Então, quanto tempo eles podiam aguentar? Essa era a longanimidade. Quanto tempo suportar? Né? E o suportar uns aos outros é no sentido de dar suporte, de dar apoio. Mas Deus quer formar, então, cristãos humildes, mansos e longânimos, e que possam apoiar uns aos outros. Mas de onde vem isso? Vem do Deus trino e uno, que só tem uma igreja, que só tem um corpo. Embora, infelizmente, exteriormente parece que estejamos, né, completamente divididos, mas há a ação graciosa de Deus de uma igreja real, enxergada pelo Senhor. Nós chamamos a igreja invisível, né? Agora veja os meios que Deus escolheu para isso. Versículo 10: aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então Deus deu de presente, Ele deu uns aos outros, Ele nos deu uns aos outros de presente, para que, por meio da sua graça, operando em cada um de nós, conforme a graça que é concedida a cada um, para que um sirva ao outro, esse alvo que Deus tem para nós se cumpra. Então, quem é você nessa lista? Você é um apóstolo? Será que você é um profeta? Será que você é um evangelista? Será que você é um pastor? Você é um mestre? Todos nós estamos incluídos certamente, independente do dom, do serviço que temos, né? Ali no versículo 12, como santos em aperfeiçoamento. Fomos santificados por Cristo, fomos separados por Ele, fomos colocados nesse único corpo, sob esse único Espírito, porque Deus quer nos aperfeiçoar. Como é que Ele vai fazer isso? Por meio do serviço dessas pessoas. É isso que Ele disse, que esses santos, sendo aperfeiçoados para quê? Para serem exibidos numa vitrine? Não, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A palavra ministério aqui é diaconia no grego, significa apenas serviço. Então, na comunidade que Deus nos reuniu, Deus quer que irmãos e irmãs assumam a sua vocação, assumam o seu lugar dentro do plano que Ele tem e realizem o serviço que Ele tem. É nesse sentido que, quando estivermos na presença dEle, Ele vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Você cumpriu o serviço que eu tinha para você, que era colaborar para o aperfeiçoamento da igreja. Quer dizer que qualquer realização que nós tenhamos nessa vida, qualquer coisa que nós digamos sucesso, consegui, cheguei lá, mas esteja desalinhado com esse propósito que Deus tem, foi perda de tempo. Perdemos tempo. Não cumprimos o plano eterno de Deus. É da vontade de Deus que a nossa vida esteja a serviço de Cristo e do seu Espírito no aperfeiçoamento dos cristãos. E esse aperfeiçoamento tem um alvo, tem um ponto de chegada, que está no versículo 13: todos nós sejamos perfeitos em Cristo. Isso vai acontecer aqui na terra? Esse alvo vai ser alcançado completamente? Não. Mas parte do processo que Deus tem em mente se realiza a partir de cada um de nós, realizando a sua vocação. Então, nós aprendemos aqui que não tem lugar para espectadores na igreja do Senhor, não tem lugar para banco de reserva. Veja isso lá no versículo 16, nós vimos, né? Todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada um de nós faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Agora, essa experiência, né, do Dawson Trotman, do seu material, da experiência de vida dele, nos ajuda, né, a nos realinharmos dentro desse propósito. Perdermos nosso medo, nosso preconceito, experiências ruins que nós tivemos, coisas erradas que foram nos ensinadas, cobranças, pesos e coisas que foram colocadas sobre nós, né, e que hoje nos deixam um pouco escaldados, né, com relação a esse assunto. Tem uma roda ali, vou pedir para Sara colocar para a gente. Essa daí. Então, esse é um desenho, né, que lembra aquela, eu não sei o nome, né, que tem nos barcos, Timão, né? Como ele falava bastante para marinheiros, né, ele começou com um banquinho, era um banquinho com 3 perninhas. Aí ele falou: mas o evangelho não é um banquinho para o cara sentar e ficar, né? Ele tem que estar trabalhando, ele está servindo. Aí ele teve a ideia da roda, né? E aí nós podemos dizer, né, nós não precisamos reinventar a roda, porque a ideia do desenho é apenas para tornar claro aquilo que ele entendeu nesse texto, né? Então veja,
uma vida de obediência, né? Uma vida cristã de obediência em ação. É a borda da roda, né? As coisas acontecendo. Mas o centro da roda ali, o eixo, né? O cubo central, Cristo, que é o que nós acabamos de ver aqui. Todo o nosso chamado, nossa vocação, nossa nova identidade como cristãos, nosso propósito aqui no mundo está em Cristo. Chegar à sua estatura, realizar conforme a graça que Ele concedeu, é Cristo. E aí, as disciplinas, né, que o João compartilhou um pouquinho com a gente. Oração, prayer, né? Oração. Nossa resposta a Deus, nossa comunhão com Deus. A palavra, the word, né? A palavra de Deus, a direção dele, o seu plano, o seu ensino. A palavra e oração. O testemunho, nosso serviço, a realidade de Deus na nossa vida, o que nos identifica com outras pessoas, o que nos conecta com outras pessoas, e a outra palavra, a comunhão com o povo de Deus, né? A vida em igreja, a vida em comunidade. Então, esses aspectos, o Dawson, né, trabalhava com as pessoas que ele levava a conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ele dizia, olha, uma vida cristã saudável é muito simples, é apenas isso. Agora, ao longo da história, infelizmente, vão sendo colocados, né, acréscimos, não, você tem que manifestar isso, aquilo, outro, você tem que completar esse passo, tem que fazer isso, aquilo, outro, né? E nós vamos perdendo a simplicidade e a alegria da nossa vida cristã. Então, quem sabe você possa refletir sobre isso, né, memorizar sobre essa simplicidade do seu dia a dia com Deus, do seu dia a dia com as pessoas. Não é algo complexo, não reinventar a roda, mas entender como algo tão simples pode ser aplicado no seu dia a dia. Se pudesse era mostrar aquela outra, essa daí. Esse já é uma ênfase, né, da igreja Perímetro, lá na Geórgia, a igreja presbiteriana Perímetro, do pastor Robin, que tem trabalhado um treinamento que eles falam, né, um foco, vamos dizer assim, que eles falam life on life, né, a vida na vida. Então, enfatizar a verdade da palavra de Deus, compartilhar a verdade da palavra de Deus. Nós vimos aqui Paulo falando para a igreja de Éfeso também, seguir a verdade em amor. O amor pressupõe essa comunhão. Intencionalidade, aplicando os ensinos bíblicos à vida de forma prática. Então, ajudando as pessoas, nós mesmos, né, a entender o ensino da palavra de Deus, e aquele ensino ter uma realidade, uma correspondência no nosso dia a dia. Disponibilidade, servir dos dons dados pelo Espírito Santo. Querido pastor Joás foi missionário na Venezuela, plantou várias igrejas lá em Americana, em São Paulo. Quando ele ia receber, examinar pessoas para se tornar membro da igreja, uma das perguntas que ele fazia muito bem, então você apresentou aqui o seu testemunho, você apresentou que você fez a classe catecúmenos, você tem a compreensão aqui da doutrina bíblica reformada, mas eu quero saber uma coisa, com o que você vai servir a igreja? Vamos perguntar para as pessoas, você está vindo aqui, qual vai ser o seu serviço na igreja? Todas as pessoas se tornaram membro lá na igreja presbiteriana Americana e fazer essa pergunta. Se a pessoa dizer, eu vou ajudar na música, eu posso ajudar no ensino, eu posso ajudar na manutenção, eu posso fazer isso aqui. Então eu vou dizer, muito bem, nós vamos ajudar você, o que você precisa para o seu serviço? Mas a pessoa fala, eu não sei, eu não pensei sobre isso. Então ele dizia, nós temos uma ideia para você pensar. E aí ele colocava e ajudava a pessoa. A graça de Deus demonstrava que a pessoa tinha de fato o seu chamado naquela direção, ela ia realizando o seu trabalho. Algo interessante para nós pensarmos, né? Porque pelo que nós estamos entendendo aqui, que Deus está nos dizendo na sua palavra, Ele não chama ninguém que vai ficar de braços cruzados, que vai ficar encostado no outro. Mas pelo contrário, né? Que de alguma maneira nós ouçamos o que o Senhor está nos chamando em realização, em consonância com esse alvo que Ele tem. Esse é o plano mestre de Deus.
Aqui ele está dizendo para nós onde se originou o plano, nele mesmo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Como ele quer realizar esse seu plano e até quando ele espera realizar esse seu plano. Então esse é um aspecto importante da disponibilidade. O testemunho, né? Aprendendo a compartilhar o Evangelho com os outros. Então, é interessante nós pensarmos nesse trabalho da igreja lá do pastor Rony lá da Perímetro, né? Porque ele compartilha que muitas vezes a igreja, ele usa essa expressão, né? A igreja direciona, aponta o que precisa ser feito e delega, passa a responsabilidade, mas frequentemente as pessoas não foram preparadas para realizar aquele trabalho, aquele ministério, aquela vocação. Então, ele rende pouco, desculpa, eu errei o nome do pastor, rende pouco. O pastor rende pouco, então, procurou. Ele foi treinado nesse esquema também, né, dos navegadores, né? Ele procurou ver o modo que Jesus fazia com os seus discípulos, como ele fez, para que os discípulos cumprissem esse serviço e rompessem, né, os obstáculos, os bloqueios que eles tinham, eles deixassem, desaprendessem algumas coisas que o judaísmo colocou neles, né, e eles estivessem prontos a reaprender e ter a disponibilidade de entender o direcionamento de Deus, talvez em novos meios, novas formas de realizar aquele trabalho. Então ele descobriu uma outra forma. Vou pedir para a Sara colocar aí, Sara. Isso, esse aí. Então ele faz uma crítica, né? Ele diz, antes, ou a maior parte das igrejas, né, direciona, apresenta o que a Bíblia aponta como necessidade e algo, e depois desafia, né, ou delega, coloca ali o trabalho que precisa ser feito. Mas ele percebeu que o Senhor Jesus fazia o seguinte: ele direcionava, mostrava o que precisava ser feito, mas ele capacitava. Ele acompanhava os discípulos, mostrava como era para ser feito, e acompanhando, ele ia dando oportunidade aos discípulos de começarem a fazer as coisas sozinhos, mas ele estava ali junto, e finalmente depois ele deixou que eles continuassem fazendo. Então ele diz: é assim que nós procuramos fazer no Life on Life, é assim que nós procuramos fazer na igreja presbiteriana Perímetro, né, lá da Geórgia. Alguns irmãos da nossa igreja foram lá, visitaram e foram ver como era o trabalho, conseguiram autorização para traduzir o material deles, né? Hoje a nossa igreja, pela APECOM, que é o ministério, né, que trabalha com material de evangelismo, congressos, treinamento, trouxe esse material para nós. Depois posso apresentar para a igreja também, mas bem interessante. Eles foram lá, a igreja é imensa, né? Tem um parque, tipo Ibirapuera ou de Maracajá, na área da igreja, para as pessoas passarem domingo com a sua família lá. Restaurantes na área da igreja, então as pessoas não vão para restaurantes fora, vão fazer as refeições ali no domingo, né? Passar o maior tempo juntos. Aí tem quadra, estádio, é uma coisa fora da nossa capacidade, né? Mas tudo começou pequeno, com essa ideia de que qual é o dom que Deus tem para você. Então vamos trabalhar juntos, vamos procurar não sermos negligentes, omissos, e Deus vai abençoar, como Paulo diz aqui, né? Cada junta colaborando, cada parte colaborando, vai crescer. E lá é uma coisa impressionante, com as condições que Deus tem dado a eles, né? Mas em cada lugar onde a igreja de Cristo estiver, e esse plano que nós vemos aqui, que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, é para nós também. E aí nós podemos encontrar a verdadeira satisfação da vida cristã. Porque enquanto nosso GPS não estiver alinhado com o plano de Deus, a gente vai ficar batendo cabeça, e a gente vai ficar criticando, e vai ficar insatisfeito, e vai ser sempre infeliz. Porque falta alguma coisa. Falta exatamente nos alinharmos dentro disso que o Senhor está falando. Agora nós precisamos nos ajudar, né? Nós precisamos ir à palavra para encontrar esse direcionamento.
Nós precisamos usar os meios disponíveis para nos capacitar. Precisamos estar juntos um com o outro, nos apoiando, nos orientando. E finalmente tendo a alegria de podermos levar isso tudo. Então, se os nossos encontros de estudo da palavra puderem ser ambientes em que quem está participando está aprendendo como alguém está conduzindo ali o ensino da palavra, uma oração, uma orientação, um aconselhamento, e mais à frente aquela pessoa que está observando tem a oportunidade de realizar alguma parte daquilo, e assim vai ganhando segurança, e daqui a pouco ela já tem condição de ela, dentro daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto de Éfeso, ela agora tomar a iniciativa intencionalmente, colocar diante de Deus em oração algumas pessoas em que Deus está levando ela a pensar em levar o Evangelho, a levar o ensino da palavra de Deus. A igreja está disposta a oferecer ferramentas para que ela faça esse trabalho. Então hoje a APECOM tem, por exemplo, o Evangelho de João, né, com um guia de estudo no final. Então não apenas entregar o Evangelho para a pessoa ler, às vezes ela nem sabe ler sozinha, como o eunuco não sabia Isaías, mas não sabia. E o Espírito levou Filipe, né? Filipe, você está entendendo que lê? Você vai não entender se alguém não explicar. E aí você tem um material muito bom do Evangelho de João, com um guia de estudos no final, e de repente você pode se aproximar de alguém que lá no fundo tem esse interesse, mas que alguém precisa dar o pontapé. E aí você pode acompanhar essa pessoa, e a mensagem do Evangelho de João fica claro para ela. O Senhor pode levar ela a conhecer a palavra de Deus, levar ela a precisar de alguém para ajudá-la nos primeiros passos, e assim segue. Agora imagine todos nós, né, alegremente abençoados por Deus com o despertamento, o entendimento, o desejo, o interesse, a disponibilidade, a intencionalidade. E aí Deus nos abençoa, e cada um de nós, por exemplo, sendo usado por Ele para levar 2, 3 pessoas ao conhecimento do Evangelho, e essas pessoas avançarem nos primeiros passos, conhecendo exatamente como diz aqui, é plano de Deus levar a sua igreja. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós somos chamados a apresentar a palavra, e aí você ter a alegria de levar essa pessoa até o momento em que ela, conforme vimos o Antônio compartilhando conosco, né, sendo levado ao batismo, como é a vontade do Senhor, faça os discípulos, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí essa pessoa aprendeu de você a proceder dessa maneira. O que ela vai fazer? Vai repetir a mesma coisa. Então, veja, em vez de ser um cristão estéril, que é o que está acontecendo com muitas pessoas, ele vai ser um cristão fértil. Em vez de ficar dependendo de eventos, né, da igreja show, cristãos que sabem orar, cristãos que sabem abrir a palavra, que sabem compartilhar um versículo, que sabem falar a respeito do plano da salvação, sabem usar uma ferramenta. É como o cinto do Batman. No cinto do Batman tem um monte de coisas. Mas o que tem no seu cinto? O que você tem de recurso para compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com alguém? Quantos versículos? Você tem 10 versículos memorizados? Você já entesourou a palavra de Deus no seu coração? Decorar significa passar de novo pelo coração. Você teria 10 versículos para compartilhar com alguém a respeito de Jesus como Salvador, de Jesus como alguém que perdoa, de Jesus como alguém que acolhe, Jesus como alguém que restaura, do Espírito que orienta, que transforma, que fortalece. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar. Os pioneiros, não vou dizer das outras igrejas que também tiveram a sua bênção, vamos contá-la no nosso ambiente, né? Se você quiser comprar um livro que instiga, que inspira, compre o livro O Chapéu de Couro, que conta dos pioneiros missionários do centro-oeste do nosso país. Uma série de limitações, numa época que tinha muita violência, né? Conta de um, agora me fugiu o nome dele, mas tem nesse livro aí, um missionário norte-americano, ele ali compartilhando a palavra de Deus, e ele disse, bom, nós vamos iniciar aqui a igreja, nós já vamos iniciar com a ceia,
Deus vai começar a chamar os seus eleitos. Vamos começar a pregar também sobre o dízimo, para que a igreja aprenda que os seus membros são os responsáveis por manter esse trabalho, por fazê-lo crescer, e vocês já vão também assumindo tarefas aqui. E ele pregando ali o evangelho, só tinha ele e a esposa, e começando aquele grupinho, um dos pistoleiros da cidade, Deus tocou no seu coração, e ele entregou a sua vida ao Senhor. E ouvindo essa mensagem, né, de contribuição, esse pistoleiro levou o seu 38 lá na frente da igreja. Ele falou: pastor, é tudo que eu tenho, vende e fica aí o dinheiro para ajudar a construir a igreja. É claro que eu não vou pedir para você trazer o seu 38, né? Não sei se você tem. Mas veja essa paixão, né, que os nossos pioneiros tinham. Esse desejo de levar o Senhor, de dar a oportunidade às pessoas de participarem, de estarem juntas. E é isso que Paulo, como apóstolo, experimentou e passou para Timóteo e passou para outros. Paulo aprendeu com Barnabé. E ao longo do tempo, foi assim que a igreja foi crescendo. Algumas pessoas dizem: a igreja cristã ela não vai ser influência se ela não tiver um número grande de pessoas, se ela não estiver envolvida na política, se ela não estiver envolvida nos centros acadêmicos, isso, aquilo outro. Foi assim que a igreja do Novo Testamento cresceu. Ela estava realmente envolvida no... Quando Paulo foi pregar em Atenas, o resultado foi muito pequeno. Ele foi para Corinto, e lá ele disse: olha, eu não vou mais pregar com argumentação de sabedoria humana, eu vou pregar Cristo crucificado. Então, ao olharmos o Novo Testamento, nós vamos ver esse um a um, essa simplicidade, esse compartilhar da palavra a partir da experiência pessoal da pessoa, né? E a partir de ferramentas e meios simples, né? Que expressam, como vimos no versículo 2, humildade, mansidão e longanimidade. Então, meus irmãos, esse é um desafio para nós hoje. Nós temos uma série de coisas que foram acrescentadas no cristianismo, são pesadas, são onerosas, custam muito dinheiro, mas se nós voltarmos à origem, se nós voltarmos à simplicidade da palavra de Deus, nós vamos reencontrar a alegria da fé cristã, a satisfação de estar alinhados com a vontade de Deus, sabendo que esse é o rumo, essa é a direção. Nós não